Eu sei que conta bastante aqui no YouTube as opiniões, né? E de vez em quando eu vejo alguns comentários aqui ou nas redes sociais assim perguntando, eu queria saber o que que você acha sobre a guerra. O que que você acha sobre o Lula, o Bolsonaro? O que que você acha sobre Deus? O que que você acha sobre o bem, sobre o mal? E geralmente eu não me encaminho por essa coisa de trazer opiniões, especialmente quando são assuntos quentes e assuntos que não vão levar a lugar nenhum, especialmente ligados à política, por uma razão. A impressão que eu tenho é que ninguém quer saber de verdade a opinião do outro para tentar, a partir de uma visão convergente ou divergente, formar a sua própria opinião. Até o jornalismo, né, que teoricamente ele sempre se colocou como alguém que oferece um fato, enfim, e provoca o seu leitor, o seu telespectador a pensar, né, e chegar às suas próprias conclusões. O jornalismo sabe que hoje tudo é entretenimento, tudo é show, né, e para dar certo você tem que atiçar paixões, cutucar convicções, criar antagonismos, né, porque aí você vende mais, aí você tem mais engajamento. Hoje é assim, a lógica das redes é essa. E não é à toa que a gente vê essa grande polarização que se expressa na política, que se expressa na religião, que se expressa na vida das pessoas de maneira geral. Então, exatamente por isso, sabendo que cada opinião, cada expressão que você dá, especialmente relacionada a algum tema do momento, algum tema quente ou polêmico, né, vai te gerar engajamento, mas ao mesmo tempo vai contribuir para muita confusão. E eu não acho que vale a pena estar na rede social, estar no YouTube, estar na internet para ficar provocando confusão só para ter popularidade. Essa é uma das razões pela qual eu me afasto de vez em quando, como recentemente. Estou voltando agora aqui com o canal do YouTube. Fiz uma live recentemente, não sei se você viu, está no canal. Estou voltando para as redes sociais, mas eu fiquei quieto durante um bom tempo para a Rádio Inverso também, porque eu sinto que a grande maioria das pessoas não está a fim de entender, de enxergar, né? Mas está a fim de validar a sua opinião, ou ir contrário à opinião daquele que pensa de maneira diferente, como se fosse um inimigo. Tudo está sendo montado no nosso caminho como se a gente estivesse numa guerra do bem contra o mal, do certo contra o errado. Isso não é novo. O Saramago, no Evangelho segundo Jesus Cristo, ele descreve essa arquitetura segundo a descrição metafórica dele de Deus, da religião, criando esses antagonismos. Aí eu me lembro de uma cena do barquinho que o Saramago descreve nesse livro, já falei várias vezes sobre ela na rádio, em que Deus e o diabo e Jesus estão num barquinho. E Deus um pouco culpado, porque por conta da vaidade, enfim, começa a desconfiar que, ou melhor, ao contrário, o diabo é que começa a desconfiar que ele cometeu muitos excessos, né? E ele fala, pô Deus, eu tô começando a achar que eu tô pegando pesado demais, sei lá, você tá indo por esse caminho por minha causa, então deixa, vai, eu vou pegar mais leve. E Deus se irrita e diz o seguinte, mas nem pensa em pegar leve, porque sem você, diabo, eu, Deus, não existo. E os deuses que a gente elege na política, na religião, às vezes até na sua família, às vezes a tua mulher, teu marido, teu pai, tua mãe, enfim, a gente vive elegendo deuses, o time de futebol que você escolheu, enfim, não importa o que nós colocamos no lugar desse altar que a gente chama de Deus, ou o próprio Deus, né, da religião. Você tem ali, quanta gente veio brigar comigo aqui por causa do Deus Spinoza, o vídeo que eu mantenho no meu canal, ou qualquer opinião que eu possa dar eventualmente controversa à expectativa de quem tem uma religião, quem crê numa religião, e com todo respeito, né, a religião, a crença, e eu jamais vou trazer uma opinião aqui para desrespeitar. Mas o fato é, a gente busca um Deus, e quando a gente busca um Deus, naturalmente, dentro dessa lógica, a gente vai buscar um inimigo, um diabo, um demônio, né? Porque essa ideia de Deus não existe sem, no outro lado, a ideia de um demônio. E às vezes isso é uma ideia. A minha ideia que representa o bem e que eu considero ser Deus, esse bem, seja lá o que for, né? Precisa do inimigo, precisa do diabo, mesmo que não faça sentido, mesmo que não tenha lógica. Então, se você prestar atenção, essa dinâmica está presente na sociedade quase que o tempo inteiro. E a resposta que nós damos a ela, ou alimentando, colocando lenha na fogueira, ou se afastando disso, percebendo que não faz sentido, vai determinar os caminhos
tanto os pessoais quanto o caminho da coletividade. Eu não estou falando aqui de se isentar de assuntos importantes. O que eu estou falando é que muitas vezes é necessário se afastar para enxergar melhor, dar alguns passos para trás para ver em perspectiva mais ampla e entender fora da paixão, fora do maniqueísmo, fora da lógica das redes sociais, do engajamento, né? Quanto mais assim for, menos clareza você vai ter para qualquer assunto. E quanto mais agora que a gente está se aproximando de uma eleição tão importante no Brasil. Pensar, né, é algo cada vez mais raro, difícil, e a grande maioria das pessoas não quer pensar. Só quer concordar ou discordar e ouvir aqueles que alimentam aquilo que consideram ser a verdade. Nesse cenário, onde é que você está? Pensa nisso, com autocrítica e com honestidade. Até a próxima.